Sejam todos bem-vindos à nossa aula de laboratório de programação e hoje a gente vai ver matrizes. Ok? Então, antes de focar no conteúdo de matrizes, eu queria falar a respeito da memória do computador, tá? Quando a gente pega o nosso programa. Então, lembrando que eu sempre coloco a memória sim, né? É, mas sempre ao nível sempre de, você vai pegar um vetor, uma variável. Mas aqui eu acredito que seja importante a gente entender um pouco o que é que acontece com ela também é, quando a gente coloca o nosso programa nela, ok? Ele por inteiro, não apenas um vetor que a gente declarou, tá? Então pronto. Basicamente é o seguinte, primeiro e mais importante é o código, né? Então aqui você vai ter o código do nosso programa. Aí você coloca aqui nesse pedaço. Depois você vai ter aquelas variáveis estáticas, né? Aqueles vetores, ou então alguma variável global. Tá? Então vou colocar aqui VA de variáveis. Então, aqui você tem as suas variáveis estáticas. Em seguida a gente vai ter a nossa memória, que é a dinâmica, tudo bem? Ou seja, que você alocou dinamicamente. Ok? Então aqui você tem a dinâmica, vou colocar só dinâmica assim, ó. Por quê? Porque o que tiver aqui embaixo, ó, eu vou dizer que é livre, tá? Então aqui você tem memória livre e essa memória dinâmica você aloca e desaloca ela, né? Ou então libera do jeito que você quiser, ou seja, esse espaço aqui pode ser grandão, pequenininho, tá? E claro, outra também é quando você chama as suas funções, então alguma função recursiva, e você vai ter lá uma pilha de... porque quando você precisa de uma função recursiva, por exemplo, né, você pode ter várias chamadas recursivas. Tá? Então, a gente pegando nessa pilha de recursão, a gente vai ter sim, um gasto de memória que também vai ser variável como é, a, a dinâmica, né? A nossa alocada dinamicamente. Então, o espaço livre que a gente tem basicamente é esse daqui. E ele depende desses dois caras aqui, né? Da nossa alocação dinâmica e das nossas pilhas recursivas, tá? Esses aqui são fixos, né? O código do programa e as nossas variáveis que são estáticas, ok? Então vamos partir para o nosso conteúdo da aula de hoje, né? Então, só relembrando, né? Como eu acabei de falar, o que a gente normalmente trabalha, né? Assim como eu trabalhei explicando, né? Nesse tempo de que você tinha uma memória desse jeito aqui, aí você queria talvez alocar um pedaço dela, que no caso eu estou pegando o que seria equivalente ao nosso vetor, né? Ou então algum pedaço simples dela aqui, que seria uma variável, tá? Só que às vezes visualmente não é interessante você trabalhar do jeito que está aqui como um vetor, por exemplo, ou então como simplesmente uma variável, tá? Às vezes é interessante você trabalhar com uma matriz, tá? Então você vai ter algo assim, ó. Por exemplo, você tem essa matriz aqui, ó. Vamos dizer que você quer trabalhar é, dessa forma aqui. Você quer visualizar os seus elementos em uma matriz, tá? Então, aqui, por exemplo, vai ser 0, 1, 2, aqui 0, 1, 2 e 3. Então aqui a gente tem duas dimensões, né? Então você pode pensar ó, que isso aqui é um vetor, aí aqui você tem outro vetor e outro vetor. Então você pode pensar como um vetor bidimensional, ou seja, um vetor com duas dimensões. Tá? Então vamos supor aqui que você queira guardar os múltiplos de 3 começando de 3, por exemplo. Né? Então você tem aqui o 3, aí 6, 9, aí tem o 12, tem o 15, tem o 18, 21, 24, 27, 30, 33 e você tem o 36. Pronto, você quer trabalhar com os números aqui dessa forma aqui. Então, lá
como é que eu vou ver isso lá, professor? Então, isso aqui é uma matriz. Você pode dizer que esse cara aqui é um mate, né? Mate de matriz, né? Então como é que você vai fazer para você acessar o 18 aqui, por exemplo, né? Então, você simplesmente vai colocar o mate, aí você coloca primeiro a linha, no caso aqui é a 1, e depois a coluna, que no caso é o 2. Então, onde tem aqui o 18 aqui, tá? Então, aqui, se você colocar mate 1, aí aqui você tem a sua primeira dimensão, tá? Aí a segunda é simplesmente você colocar entre colchetes também, que seria o 2 aqui dentro, tá? Então, esse cara aqui, ó, ele é exatamente igual ao 18, tá? Porque você pegou a linha 1 com a coluna 2. Tudo bem? Então, como é que eu faço isso lá no código agora, professor? Como é que eu crio esse cara aqui e vou colocar lá no código, tá? Então, vamos só conferir aqui se está tudo ok. Então, deu certo aqui no print, tá? Então, vou criar aqui a minha matriz, tá? Eu vou colocar de float para a gente ver como é que funciona. Eu vou colocar mate. Aí, vetor eu criava assim, né? Com uma dimensão. Então, matriz eu vou criar com 2 dimensões. Basicamente, eu coloco e fecho o colchete novamente. E aqui eu vou ter o meu trabalho com matrizes, tá? Então, diferente do vetor, né? Aqui na matriz, eu não posso simplesmente fazer do jeito que eu estou fazendo aqui. Colocar, abre e fecha chaves e colocar os meus elementos aqui dentro da minha matriz, não, tá? Eu não posso fazer assim, não. Assim tá errado, né? Antes eu podia fazer quando era um vetor, eu não precisava colocar as dimensões. Mas agora eu preciso colocar pelo menos a dimensão das colunas. Então aqui no caso eu tenho 3 colunas, então eu tenho que colocar o 3 aqui, tá? Então a quantidade de linhas não é necessária. Então aqui a gente pode pensar que de fato é um vetor bidimensional, ou seja, um vetor de vetores. Assim, tá? Então aqui o tamanho desse vetor de vetores, aqui eu não estou informando, que aqui no nosso exemplo aqui do lado ele é 4, tá? Eu não preciso de fato informar esse número não, tá? Mas eu vou colocar aqui para a gente entender um pouco melhor. Então que eu estou dizendo que eu tenho 4 vetores tamanho 3, tudo bem? Então para colocar aqui, para o mate receber logo esses valores, né? Eu simplesmente coloco vetor por vetor. Por quê? Porque cada elemento desse vetor aqui, ó, é um vetor de tamanho 3. Então eu tenho 4 vetores de tamanho 3. Então, simplesmente você coloca vetores de tamanho 3. Então aqui, ó, como é que fica? Então eu vou colocar o primeiro vetor, que é o que tem o 3. Vou colocar, ó. Opa, 3, coloquei 2, né? Então, ó. Então eu estou botando 3.0 porque eu estou colocando um float aqui, tá? Simples assim. Tem o 3, tem o 6.0, aí tem o 9.0. Okay? Então eu coloquei aqui o vetor. Aí esse aqui é o primeiro elemento, né? O primeiro elemento da minha matriz, ou então do meu vetor bidimensional, tá? Então eu coloco vírgula aqui e vou para colocar os outros aqui. Então, como eu vou colocar 4, né, caras desse aqui, a gente vou copiar e colar isso aqui 4 vezes, tá? Aí, claro, separado por vírgulas, né? Então, aqui 12, 18, 4, 7, 30,
3 e 36. Ok, então vamos testar aqui. Então eu vou pegar o 18, que seria o que está na linha 1, coluna 2, tá? Eu simplesmente vou colocar aqui F, 101, para ter uma casa decimal só. Vou colocar aqui mate 2. Aí vamos ver aqui. Colocou, ó, o 18. Tá? Basicamente eu não tô trabalhando com números quebrados, então vou botar só 0 aqui mesmo, tá? Enfim, mas se fosse, por exemplo, o 33, por exemplo. O 33, ó, ele tá na linha 3 e tá na coluna 1. Então, vou colocar aqui, ó. 3, 1. E, ó, quando vai ficar o 33, ó, sem ponto aqui, né? Depois. Então, basicamente é isso aqui, tá? Então, agora vamos imprimir, né, essa matriz, né, do jeito que a gente está visualizando ela aqui. Que basicamente é só você pensar em imprimir vetor por vetor, tá? E cada vetor, depois que a gente imprimir o vetor, a gente coloca um /n, tá? Então aqui no caso é bem simples, né? Vou aqui aproveitar esse. Então a gente vai fazer o for e receber 0 do que 4, porque eu tenho 4 vetores, né? Depois vou ter o true for, aí aqui eu vou colocar o j. No caso é 3, né? J mais mais. Pronto, eu vou dar o print. Então, esse for aqui seria equivalente a imprimir nossos elementos um do lado do outro, tá? Aqui no caso I e aqui no caso J. Tá? Então ele vai pegar o I igual a 0. Aí depois aqui nesse for ele vai imprimir o vetor 0, ou seja, o que está na posição 0, 0, 0, 1, 0, 2. Depois incrementa o I aqui em cima, ele vai para 1, aí ele vai imprimir aqui o vetor. Aí vai imprimir 1, 0, 1, 1, 1, 2. Bem, então ele vai seguir isso aqui, vai continuar imprimindo. Só que depois que ele imprimir cada vetor aqui, como está aqui, vou também colocar um /n aqui. Simplesmente para ele imprimir um vetor depois do outro, tá? Então, basicamente está aqui. Então, esse aqui é o vetor que a gente tem. Ok? Então, como eu falei no começo da aula, né? Essa nossa matriz aqui é o que a gente chama de matriz estática, né? Ou seja, ela vai estar lá sempre no começo do programa, né? Até o final, né? Então, ela vai ter essa duração. Só que tem as matrizes que são dinâmicas também, tá? E para isso, né? Como a gente quer um vetor de vetores, então a gente vai ter que usar um ponteiro para ponteiro, tá? Então, ponteiro para ponteiro, eu vou colocar um M aqui para dizer que é a nossa matriz. Então tenho que saber como é que eu vou alocar dinamicamente, né? Essa matriz. Como é que eu faço para manter, aliás, para fazer essa alocação dinâmica, tá? Como é que eu vou fazer isso aqui dinamicamente? Por exemplo, o usuário ele vai digitar um M e um N para dizer quais são as dimensões dessa matriz, tá? Então eu vou colocar aqui um printf para colocar aqui M primeiro, a quantidade de linhas,
vai receber, vai colocar no M. Depois eu vou fazer o mesmo e colocar no N, né? A variável N. Então, depois que o usuário digitar as dimensões da matriz, então eu quero que ele faça a alocação dinâmica. Então, vamos aqui entender como é que vai acontecer. Então, uma das formas de você fazer isso é alocando dinamicamente um vetor de ponteiros. Então, aqui você está pegando um vetor de ponteiros. E você tem um ponteiro para cada elemento aqui, né? Aí, depois que você fizer essa alocação, claro, né? Como é um vetor de ponteiros, então você tem que colocar o ponteiro para ponteiro, tá? Então, para cada um desses ponteiros aqui, você vai alocar dinamicamente um vetor. Tudo bem? Então, simplesmente assim. Para cada um desses caras, você vai alocar dinamicamente um vetor. Tá? Então, vamos fazer isso agora. Então, primeiro, o M, ele vai receber, eu vou alocar esse vetor para ele. Então, lembrando que o M ele é um ponteiro para ponteiro de float. Então, eu tenho que converter aqui para ponteiro de float, tá? Então, o tamanho dele é a quantidade de linhas que eu tenho, que é M, tá? Só que eu tenho que multiplicar pelo tamanho de cada ponteiro, tá? Então, o tamanho de cada ponteiro eu não sei, então eu vou colocar aqui de ajuda o size of, né? Então, eu vou colocar float, porque cada elemento meu é um ponteiro de float, bem? Agora eu vou ter que percorrer esse vetor e claro, que não esqueça de você verificar se deu certo essa alocação, tá? Então, se o M for receber nulo aqui, é porque ele não conseguiu alocar e você teve problemas com isso, você simplesmente aborta o seu programa, tá? Mas aqui, como são exemplos simples e eu sei que vai dar tudo certo, então para ficar mais claro aqui o uso, não vou ficar colocando essa verificação não, tá? Então, agora eu tenho que percorrer o vetor inteiro e tenho que sair alocando os vetores que são de float, tá? Então, ele vai receber 0 menor do que M. Então, para que a gente está aqui com um vetor de tamanho M. Aqui eu vou alocar para o M na posição I. Bem? Então, vou dar uma alloc. Dessa vez eu estou criando vetores de tamanho N, que é a quantidade de colunas que eu tenho, tá? E de números que tem tamanho float, tá? Então, size of. Agora eu coloco o float. Então, é assim que eu aloco dinamicamente a minha matriz. Tá? Então, depois que eu aloquei dinamicamente a minha matriz, agora eu vou colocar os valores dentro dela, tá? Então, como eu fiz aqui os múltiplos de 3, tá? Então, eu vou usar aqui a mesma ideia para colocar aqui, tá? Eu vou criar aqui uma variável auxiliar para isso. Então, aux. Aliás, aqui eu estou colocando como sendo inteiro, não é inteiro não, é um float, né? Então, aux, vou colocar para receber 3.0, né? Então aqui, quando eu for colocar, eu vou colocar na minha matriz M, colocar esse cara receber o aux, e depois que eu fizer isso, eu vou colocar para o aux
ele mais 3.0, tá? Então, basicamente eu só estou preenchendo aqui a matriz para ficar basicamente da mesma forma que estava antes, né? A nossa matriz emissão. Aqui embaixo eu vou aproveitar também, antes de vir para cá para baixo, eu estou colocando 3, 4 e 3 aqui, mas aqui na verdade vai ser M e N, né? E aqui eu vou querer fazer esses prints mesmo aqui, mas tenho que modificar aqui também a M e N, tá? E aqui a minha matriz vai ser um Mzão, tá? Mzão. Ok? Então, aqui eu aloco dinamicamente, como o usuário digitar. Tá? Depois eu vou pegar os valores dos múltiplos de 3 partindo de 3. Vou colocando dentro da minha matriz. E aqui eu simplesmente... aqui eu simplesmente pego ela e imprimo ela. Bem? Agora depois, o que eu tenho que fazer é dar o free aqui nessa matriz que eu criei, tá? Então, como é que eu faço aqui? Lembra que aqui nela, né, ó, aqui do lado, olhando aqui para o lado, você tem vários vetores que você alocou dinamicamente. Então, para cada um desses vetores, você vai ter que liberar esse espaço de memória, tá? Porque se você simplesmente der um free aqui nesse vetor, ele vai desalocar da memória, só que o resto de cada um desses outros vetores aqui vão continuar lá. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que desalocar cada um desses caras para depois desalocar esse outro aqui, que é o vetor de ponteiros. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, aqui no final, não vou mais usar. Então, int vai receber 0. Vou percorrer o meu vetor m, né? Mzão, né? Ele tem mas aqui eu vou dar um free cada um desses caras. Então aqui no caso vai ser o m na posição i. Então para cada um dos ponteiros que tem lá, vou dar um free. E por último, claro, eu vou ter que dar um free no vetor m. Ok? Então é assim que eu faço a alocação dinâmica de matriz e é assim que eu dou um free aqui também. Tá? Então vamos ver se está funcionando aqui. Vou colocar 4 e 3, que é para ele pegar a mesma matriz. Lá. Okay? Então tá aqui, ó, 3, 6 até o 36. Então tá exatamente a mesma matriz. Como eu falei, né? Ele está alocando dinamicamente aqui. Depois ele preenche essa matriz. Depois ele dá um free aqui embaixo. Bem, agora o que falta ainda para a gente aqui é saber como é que a gente vai passar essa matriz por função, tá? Como parâmetro de função. Okay? Então, isso é o que nos resta aqui da nossa aula, tudo bem? Então, lembra que aqui, basicamente, a diferença entre ela e o vetor é que você tem dois asteriscos aqui nela e no vetor você só tem um único asterisco. Tá? Então, basicamente, essa é a modificação que tem que ser feita. Claro, com um você trabalha com vetores e com outro você trabalha com matrizes, tá? Mas vamos pegar aqui um problema aqui. Pronto, você tem essa matriz aqui, que a gente já fez aqui. Eu vou apagar isso aqui. Eu vou querer que a gente faça uma função que é a transposta aqui, dessa matriz. Ah, professor, que é uma matriz transposta de outra matriz. Basicamente, é a matriz que você vai só trocar a ideia de linha por coluna. Tá? Por exemplo, aqui a primeira linha é 3, 6, 9. Então, na matriz transposta, a gente coloca assim, ó. Você pega o mesmo nome da matriz e bota um T aqui em cima. Okay? Então, aqui seria a transposta de mat, né? Então, aqui é a transposta de mat
A primeira coluna, ó, é 3, 6 e 9. Tá? Então, seguindo a mesma ideia, esse cara aqui, que é a segunda linha, aqui vai ser a segunda coluna, ou seja, 12, 15, 18. E aí, você continua com 21, 24, 27, 30, 33 e 36. Então, essa aqui é a nossa matriz transposta do MAT. Então, aqui a gente percebe que, basicamente, você troca a ideia de linha por coluna. Aqui em cima você tem 4 linhas e 3 colunas, e aqui embaixo você inverteu, então você ficou com 3 linhas e 4 colunas. Tá? Então, basicamente, você pode pensar no seguinte, ó. Ah, professor, então isso quer dizer que, basicamente, o número que está na linha de uma coluna da outra, você simplesmente inverte linha por coluna que você vai encontrar lá no outro. Exatamente. Então, ó, o mate da linha I com a coluna J, ele é igual ao mate transposto, né? Ou então o transposto de mate que está, né, deixa eu colocar aqui para o lado, que está na linha J, inverteu, ó, e na coluna I. Tudo bem? Então, com essa ideia aqui, a gente consegue fazer exatamente o que a gente quer. Tudo bem? Simplesmente inverter linha por coluna. Tá? Então, vamos lá para o nosso código agora para a gente fazer. Tá? Então, eu quero que você faça, né? Receba como parâmetro uma matriz, crie, né, uma matriz alocada dinamicamente e faça ela ser a transposta dessa matriz que é o seu parâmetro. Tá? Aí no final das contas você vai retornar essa matriz que é a transposta. Tá? Então, para retornar uma matriz, simplesmente, no caso aqui é float, né? Uma matriz de float, então você bota float asterisco asterisco. Vou colocar eu vou colocar só TRP, pronto. TRP. Vou colocar a nossa matriz, que vou chamar de M. Tá Mzão aqui. Não, eu vou chamar de mat também, que é pra facilitar um pouco pra mim o que eu vou fazer aqui. Então depois eu vou colocar as dimensões. Então, MN, as dimensões de linha e coluna, respectivamente. Tá? Então, o que eu tenho que fazer primeiro é alocar dinamicamente. Ah, não, aqui eu estou usando M como alocação dinâmica. Então, eu vou botar aqui só para aproveitar o código, tá, gente? Então, eu tenho que alocar dinamicamente. Aqui, basicamente, faço assim. Claro, eu tenho que declarar aqui o M, né? Okay? E como inverte, né, as colunas e as linhas. Ah, não, né? Eu tô pegando. Eu tenho que botar o mate aqui mesmo, porque o M ele vai ser a minha transposta, né? Eu vou colocar até T aqui para ficar mais claro, né? Então, antes eu estava alocando dinamicamente esse M grandão, agora eu vou alocar a transposta, tá? Então eu vou colocar T aqui. Então, o número de linhas e colunas eles vão inverter, tá? Então aqui colocar N e aqui colocar, aliás, deixa eu ver aqui. Tava M, né? Então eu vou colocar N. E aqui eu vou colocar M. Tá? Porque você inverte as colunas pelas linhas. Okay? Então, aloquei primeiro aquele vetor, né, com N linhas. Lembra que eu inverti. E aqui embaixo eu vou colocar no TI para cada vetor lá do meu T, né? Aliás, para cada ponteiro lá do meu T, eu vou alocar um vetor de tamanho M.
Okay? Então lembra de sempre ficar invertendo essa ideia. Okay? Então depois que eu fiz isso, né, eu aloquei dinamicamente, agora eu vou ter que pegar a transposta, tá? Então eu vou ter que pegar caras que estão aqui nesse mat para depois colocar lá no meu T, tá? Então como eu vou ter que percorrer a matriz, eu já fiz pausa aqui, né? Aqui, ó. A gente colocar aqui. Aqui eu estou trabalhando com a matriz M grandão, então eu vou colocar aqui M grandão mesmo. Grande. E é a matriz que eu estou recebendo para pegar a transposta dela. Tá? Então aqui eu estou usando normalmente a minha matriz M e estou percorrendo ela normalmente também. Tá? Então eu não tenho que modificar muito aqui não. Então esses aqui são os valores que eu tenho que colocar no meu T, que é a minha transposta, tá? Então lembra aqui da ideia que está aqui em verde, ó. Tá aqui em verde a ideia, tá? Então se você tem o I e o J em uma matriz, então na transposta você vai ter o J e I, tá? Então aqui você tem o IJ, então o T você vai ter que inverter, tá? Então você vai ter o JI. Então o JI ele vai receber o M e J, tá? Porque basicamente essa é a ideia, você trocar as linhas pelas colunas. Okay? Então depois que você faz isso daqui, né, alocou dinamicamente a sua matriz, aí você preencheu ela aqui com a transposta, só falta agora você retornar ela. Aí você retorna o T. Okay? Então vamos ver se está funcionando corretamente aqui, tá? Então aqui eu imprimi a matriz, então agora eu vou criar uma nova matriz aqui. Chamar de T. Vou colocar aqui o T para receber o R. Aí eu vou colocar a minha matriz que eu quero, que é o M, né? Depois vou colocar o M e o N. Pronto. Aí aqui ele vai receber a matriz. E depois eu vou printar aqui para ver se deu certo. Aí aqui, claro, eu inverto aqui porque eu inverto as colunas pelas linhas, né? Então aqui fica M e aqui é a minha matriz T. Caso dá só um barra N aqui. 2 barra N aqui, tá bom. A gente vê posta, tá? 4, 3. Pronto, ó. Você viu que ficou exatamente como a gente tinha colocado aqui do lado, aqui em azul, né? Ó. Então ficou 3, 12, 21 e 30 do jeito que tá aqui, ó. Exatamente como a gente esperava, tá? Esses caras aqui, de fato você conseguiu pegar a sua matriz transposta aqui. Ok, pessoal? Então basicamente é assim que a gente trabalha com matrizes aqui, tá? Aqui no caso, taticamente, assim, dinamicamente, tá? Então não esquece também de dar o free aqui, que eu esqueci também aqui pro T, tá? Porque senão vai ficar lá na sua memória se você não liberar o espaço. Ok? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês.